Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando das 100 dicas da locução e a playlist completa você encontra aqui no canal, item a item. Hoje nós vamos falar exclusivamente de locução e marketing promocional e é muito importante que você acompanhe esse conteúdo porque a classe de locutores tem pouca informação técnica sobre a área e esse é um dos principais motivos que muitos locutores não ganham dinheiro com a voz. Muito locutor acredita que só existe rádio e publicidade. E aí ele acha que tudo que não é rádio é publicidade. E não é assim. Por isso que eu estou trazendo essas 100 dicas da locução, para que você comece a entender um pouco desse mercado, porque você só vai conseguir definitivamente fazer a sua voz gerar uma renda financeira para você quando você entender o que você está fazendo, senão fica difícil. Você faz as coisas de qualquer jeito, ouve qualquer historinha e não entende nada sobre o mercado da locução. Então, por que que é importante a gente entender o mercado de marketing promocional? Porque ele é um nicho extremamente rentável dentro da locução e poucos locutores conhecem. E quando a gente fala de locução, e eu falo muitas vezes de loja, de porta de loja, interior de loja, tem gente que acha que isso é um trabalhinho de qualquer jeito, que isso aí não dá resultado, não, isso daí não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque você não sabe como fazer. Mas se você aprender, vai mudar a sua vida, tá? Então vamos falar um pouco desse marketing promocional e por que que a locução faz diferença. Eu sou Rosimelo Locutora, eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil reais por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Eu trabalho profissionalmente como locutora há mais de 17 anos e por 7 anos eu tive agência de locutores de varejo. E justamente esse varejo era focado 100% no marketing promocional. E uma das coisas que me impressionou quando eu comecei a agência de locutores, primeiro, eu comecei a agência de locutores porque as pessoas me chamavam tanto para trabalhar que nem se eu fosse 20 pessoas eu seria capaz de atender a demanda de mercado. E quando eu comecei a trazer colegas locutores para trabalhar, eu comecei a perceber que eles não entendiam muito bem o que era esse trabalho. Não é uma coisa complicada, tá, gente? Aparentemente é você fazer uma locução em loja, em porta de loja ou dentro de uma loja. Parece simples e até então é simples. Porém, existem alguns fundamentos que vão fazer a sua locução ficar criativa, envolvente e muito desejada pelos contratantes. Sim, aí vem a diferença que faz a diferença. Se você não entende os fundamentos da locução e do marketing promocional, você não vai nem entender o que você está fazendo. E era o que acontecia comigo, eu chamava os locutores para trabalhar, por fim eu tinha que treiná-los para que eles fizessem parecido aquilo que eu fazia, porque segundo os meus contratantes, dava muito resultado. Então vamos entender o que é o marketing promocional. Eu vou trazer aqui para vocês uma definição que eu gostei bastante, que é da Wikipédia e que tem a ver com a empresa, que é a EMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional. E eles fizeram uma definição muito bacana, que eles definiram em 2011 o que é o marketing promocional. Vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? Marketing promocional é comunicação de marca com o objetivo de incrementar a percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e ponto de contato que ativem a compra, o uso, a fidelização ou experiência de produtos e serviços. Parece estranho, mas não é não. Isso se chama marketing promocional. Quer dizer o quê? É a maneira que você se comunica no ponto de vendas que vai decidir a compra do cliente. Simples assim, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Você já deve ter ouvido aquela expressão PDV, que é promoção no ponto de venda. E aí é que está o marketing promocional. Mas quem que faz isso? Por que que alguém faria isso? Então, esta é o grande achado da locução. Como que eu descobri isso, né? Bom, se você nunca ouviu falar da minha história, você vai acabar ouvindo aqui no decorrer dos meus conteúdos. Mas esse trabalho de marketing promocional, ele cada vez mais ele foi ficando muito forte. Por quê? Vamos entender. Todas as marcas
Todas as empresas, elas fazem divulgação em veículos de massa, e o principal deles é a televisão. Televisão, rádio e mídia impressa, que são revistas em geral. Então é muito comum você abrir revistas, ouvir na televisão, ouvir na rádio, marcas, todas elas. LG, Samsung, Carrefour, Extra, você escuta isso o tempo todo. Esse tipo de divulgação, ele é para você fixar a marca na cabeça, para você olhar para a marca Samsung ou LG, você olhar e ter uma conexão com a marca. Por isso que a mídia de massa é importante. Só que tem um detalhe: quem trabalha em loja, quem trabalha em comércio, sabe que o cliente vai chegar lá e vai ver várias marcas ali de celulares, várias marcas de TV. E se você nunca prestou atenção em lojas, comece a prestar atenção a partir de agora. Você chega na loja, é uma marca do lado da outra. Aí vem a questão: como que você vai decidir? Como que você vai escolher uma marca e não a outra? Você pode até chegar na loja, um exemplo, tá? Você está num mercado grande que tem lá um setor de eletrônicos. Aí você vê uma marca de celular do lado da outra. Poxa, tem o iPhone, tem a Samsung, tem a LG, tem a Asus. Qual aparelho que eu vou decidir? E essa decisão de compra, ela é extremamente importante. E por incrível que pareça, não é só o valor que faz a pessoa definir o poder de compras. Como é que eu sei disso? Porque fazendo locução de varejo e marketing promocional, muitas vezes o cliente chegou na loja para escolher uma marca e levou outra, muitas vezes mais cara. Então, já se tem estudos que comprovam isso. Na hora que você chega para fazer uma compra, o que vai te fazer tomar a decisão de comprar é o que vai acontecer ali no ponto de vendas. E aí vem a figura do locutor. Foi dessa maneira que eu consegui me tornar a locutora de varejo mais bem-sucedida, com mais resultados de vendas, com mais resultados com as marcas, porque eu fazia um trabalho muito forte no ponto de vendas e eu treinava a equipe de locutores para fazer exatamente o que eu fazia. Gente, isso é muito rentável, rentável para quem te contrata e rentável para você. Agora, como que você faz essa decisão do cliente no ponto de vendas? Não é empurrando o goela abaixo, não é você mentindo, não é você inventando. E é isso que as pessoas precisam entender. Vendedor não é alguém que dá um jeitinho de te enganar para você levar um produto. O vendedor é aquele que te ajuda a fazer a melhor escolha na hora da compra. Acontece que a maioria dos vendedores nem param para pensar nisso. O cara tem um monte de coisa para fazer, e voltando ao exemplo que eu dei, tem um monte de aparelho celular, o cara já passou o dia mostrando para todo mundo, muitas vezes ele não dá atenção para o cliente, não. Aí vem a figura do locutor, que consegue envolver as pessoas naquele ambiente de compras, seja no mercado, seja numa loja de materiais de construção, seja numa loja de roupas, seja numa loja de carros, não importa onde o locutor esteja. Um locutor que se comunica bem e consegue levar o cliente que está naquele local para decidir a melhor compra, ele não tem preço. Ele é um locutor extremamente precioso. E o mais interessante disso é que as marcas, hoje, elas têm essa consciência da importância do locutor. Como que eu sei disso? Quando eu comecei a fazer a locução de varejo, que é um tipo de locução que eu falo muito, que é a locução com resultado de vendas, eu comecei no hipermercado de forma muito simples e despretensiosa, porque eu fiz apenas um bico, eu trabalhava nessa época com publicidade e televisão, eu estava ali temporariamente. No decorrer, eu fui percebendo uma cultura de anúncios, e começou lá no período dos celulares. Eu me lembro que a empresa que eu mais prestei serviço de locução, quando eu comecei, principalmente ali em 2005, 2006, 2007 até 2010, foram empresas de celular, empresas de telefonia. Eu chegava numa loja que normalmente era Casas Bahia na época, celular era uma coisa, não vou dizer nova, mas as pessoas não tinham tanta variedade e nem tanta tecnologia como se tem hoje dos celulares. Então, às vezes eu chegava numa loja que vendia pouco aparelho celular. Imagina você chegar numa loja que vende, vamos colocar aí, uma média de 20 aparelhos telefônicos por dia.
Não é muita coisa. Só que eu chegava na loja, eu fazia um trabalho promocional e vendia 100, 200 peças em um dia. Então, pensa no aumento que dava de venda. Por que que os clientes se conectavam com a locução que eu estava fazendo ali na época, com outros profissionais também? Porque existia alguém no ponto de vendas orientando o cliente para que ele decidisse uma boa compra. Eu trabalhava muito nessa época para Vivo, depois eu comecei a fazer outras marcas. Eu trabalhava muito também para Motorola e para Nokia, principalmente para Nokia, que na época era uma das maiores fabricantes de celular. Então eu percebi que existia uma movimentação diferente. Eu dei um exemplo de celular porque tem um contexto para passar para vocês. Mas no decorrer do meu trabalho, isso aconteceu com todas as marcas, com televisão, com computador. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo uma época. Eu prestava serviço no Carrefour, e era um domingo à tarde, eu estava passeando no shopping, e uma gerente do Carrefour me ligou e falou assim, eu preciso de você urgente na minha loja. A gente fez uma propaganda na televisão gigantesca, e eu tinha que vender um número grande de notebooks da marca Samsung na época. Ela falou assim, e eu não vendi nem 10 aparelhos de notebook, e chega na segunda-feira eu tenho que prestar contas da venda, o que é super normal no comércio, tá, gente? Não tem nada demais, isso acontece muito. Eu fui lá, eu cheguei na loja, devia ser umas 5 horas da tarde, mais ou menos, porque eu estava passeando, eu nem estava trabalhando naquele dia, e eu comecei a anunciar às 5 horas da tarde. Até 8 horas da noite, eu havia vendido 102 peças do notebook. Até eu chegar, não tinha sido vendido nem 10. Em 3 horas de trabalho, eu consegui vender 102 peças. Então, por que é importante você entender o quanto esse tipo de locução é rentável? Por mais que você divulgue na televisão, no rádio, na revista, o trabalho do ponto de vendas, ele traz um resultado real e imediato. E a partir disso, todas as marcas começaram a investir em locução no ponto de vendas. E o mais bonito disso tudo é que cada vez mais as empresas estão separando verbas para esse tipo de locução. Aí eu pergunto para você, você como locutor, você está preparado para esse trabalho? Se você não está, se você não conhece, você está perdendo dinheiro e perdendo uma grande oportunidade de ser bem remunerado. Quanto se ganha por dia fazendo esse tipo de locução? Depende da marca, depende do local, mas é 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.200 por um dia de trabalho. Só que você tem que saber trabalhar. Se você não sabe trabalhar bem, você não vai ganhar bem. Mas se você souber trabalhar bem, você vai ser muito requisitado. Então, é uma área extremamente rentável. Outra coisa importante para falar sobre marketing promocional é que marketing promocional não é desconto. Eu vou até ler uma definição que eu gostei nesse material de pesquisa que eu trouxe para fazer esse vídeo para vocês, que vale a pena explicar essa diferença. Eu gostei muito da maneira que eles escreveram o texto. Eles dizem assim, ó, em marketing, o que significa a palavra promoção? Porque marketing promocional não é desconto, tá? É uma técnica que prevê vantagens financeiras para consumidores ou levar alguém a informação acerca de algo. Essa pergunta tem a mesma resposta e é fundamental para entender o que é marketing digital de maneira correta. Promoção significa duas coisas. Em geral, a palavra promoção é usada para indicar descontos de preço na hora da compra de um produto ou serviço. Para falar sobre o ato de levar alguém a informação sobre algo, a palavra usada é divulgar. Por isso, o marketing promocional tem no entendimento comum da palavra a função restrita e meramente monetária. Entretanto, o marketing promocional é bem mais do que isso. Em primeiro lugar, se contextualiza como uma comunicação de marca. Lembra que eu falei para vocês que eu prestava muito serviço para as marcas e presto até hoje? Então, é uma comunicação de marca. Dessa forma, seu conceito fundamental está muito próximo à palavra divulgar ou da palavra promoção. Além disso, por ser uma forma de comunicar algo, essa disciplina do marketing varia de acordo com o produto ou serviço a ser promovido e o objetivo dessa promoção. Vamos traduzir isso, né? Quando você fala em promoção, você entende que é um desconto, né? Só que dentro, ou quando você escuta falar em marketing promocional,
você entende como uma divulgação. Então, você está numa loja, eu vou lá divulgar uma marca que está com desconto. Faz sentido? Pois é. Só que no marketing promocional é mais do que isso. Então, é uma das coisas que eu procuro explicar muito para os meus alunos locutores, que é o seguinte: não é só você falar de um produto. Eu sempre falo para você ter cuidado, para você não virar um locutor papagaio, que fala sem ter a menor noção do que você está falando. Se você puder assistir um dos meus vídeos que tem aqui no canal escrito Locução de Alto Impacto, você vai ver claramente eu explicando a marca, o produto, os benefícios, tudo que o produto tem. Muitas vezes o cliente deixa de comprar um produto porque ele não entende o que o produto faz. Então, quando você vai fazer o marketing promocional, não é só desconto, não é só marca, é você saber passar para o cliente os conceitos da marca, as vantagens e benefícios que o cliente vai ter, que não são apenas preço. Isso é importante para você entender. Se você começar a entender isso, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar a sua locução no marketing promocional. Acreditem, gente, é um mercado ainda novo. Não são todas as marcas que entenderam isso. Quando eu trago para vocês aqui da minha experiência de trabalho, eu sempre falo de marcas muito grandes, né? Mas também funciona para outras marcas que não são tão conhecidas. Presta atenção nisso. Comece a acompanhar meus conteúdos para você entender que a locução dentro do marketing promocional é uma ferramenta poderosa. Antigamente você ia no mercado ou numa loja, você dependia daquele gerente para te contratar. Hoje tem muitas marcas procurando locutores para fazer esse trabalho. Só que daí o que acontece quando encontra o locutor? O locutor acha que sabe trabalhar, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele vai na loja igual um papagaio, ele pega o produto, pega o preço e fica o dia inteiro falando a mesma coisa, sem nenhum conteúdo técnico, sem nenhuma base. Então é isso que você tem que ter cuidado. Por isso que eu falo tanto. Locutor não é só ter voz bonita. Locutor não é só aquele cara que fala a hora em nome de música em rádio. Locutor não é papagaio. Se você começar a entender isso daí e aplicar na sua locução, você vai ter muito trabalho, porque o mercado é extremamente dinâmico e o marketing promocional é uma das áreas que mais está crescendo para locutores, tá? Então, essa foi uma pequena referência para você começar a entender o que é o marketing promocional e o quanto a locução é uma ferramenta extremamente necessária para todos os tipos de marcas de produtos. E isso acontece sempre nos pontos de vendas, mas também pode acontecer na rádio, na televisão. Mas nesse caso em específico, eu quero que você comece a compreender o quanto o marketing promocional e a locução trabalham juntos e pode ser um mercado extremamente rentável para você, tá certo? Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Assista os conteúdos anteriores na playlist do canal. E se você gostou do conteúdo, já curte e compartilha. E se possível, deixa um comentário aqui abaixo para que eu saiba se esse conteúdo te ajudou. É sempre importante que eu tenha essa resposta de vocês para que eu possa continuar produzindo conteúdos que agreguem na sua profissão de locutor. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!